Olá, meu nome é Nívia Lacerda, eu sou professora de Direito Penal das Faculdades Santo Agostinho em Sete Lagoas, Minas Gerais, e também sou defensora pública do Estado de Minas Gerais. E eu convido a vocês, neste momento, a fazermos uma reflexão sobre os elementos do crime. O que é crime? Crime, do ponto de vista analítico, é toda conduta humana dolosa ou culposa, típica, ilícita e culpável. Olha aqui, vou dar uma dica. Para Giuseppe Bettiol, o primeiro substrato do crime é a tipicidade. O segundo substrato do crime é a ilicitude. E o terceiro substrato do crime é a culpabilidade. O crime, para que haja uma conduta criminosa, é imprescindível que nós tenhamos uma conduta típica, ilícita e um agente culpável. Quando eu tenho tipicidade e ilicitude, esses dois elementos que condizem com o fato, eu tenho o que a doutrina penal chama de injusto penal. A culpabilidade vai avaliar o indivíduo, se ele é culpável, se é possível imputar-lhe uma pena criminal. Veja bem, vamos falar um pouco sobre o fato típico, que é o primeiro elemento do crime, portanto. O fato típico, ele exige que haja uma tipicidade. O que é tipicidade? A conduta do agente tem que se amoldar perfeitamente ao que o Código Penal ou legislação penal diga que é crime. Se não tiver ali ajustado do jeito direitinho que é crime, não vai ser crime, não é crime, porque nós partimos do princípio da legalidade. Onde não tem previsão legal de crime, não é crime, é uma conduta permitida. Mas se há previsão de crime, aí nós encontramos a tipicidade como elemento do fato típico. O fato típico ainda, além da conduta humana e desta tipicidade, precisa que o resultado advenha, esse resultado obtido criminalmente, advenha de uma conduta humana e tenha com ela um nexo causal imprescindível. Ou seja, para que haja fato típico, o resultado obtido tem que derivar logicamente da conduta praticada. Vejamos um exemplo. Vamos supor que alguém seja atingido por um meteoro. Muito bem. Quem houve alguma ação humana para que isso acontecesse e de repente essa vítima tenha chegado ao óbito? Não, não existe. Não existe conduta humana para isso. Entretanto, se alguém atira no outro, desfere contra ele projéteis de arma de fogo e essa pessoa venha a falecer, sabe-se, portanto, que o falecimento dessa pessoa adveio de uma conduta humana. Por que é crime matar alguém? Primeiro, então, porque é um fato previsto em lei penal, no artigo 121, como crime. Segundo, porque deriva de uma conduta humana. E porque o resultado causado derivou-se da própria conduta perpetrada. Ponto. Então eu tenho um fato típico. Quais são os elementos desse fato típico? Eu tenho tipicidade, eu tenho conduta, eu tenho resultado lesivo e eu tenho nexo de causalidade. Ultrapassado esse primeiro substrato do crime, eu vou fazer uma análise sobre a ilicitude. O que é ilicitude? É toda conduta humana proibida por lei. Proibida. Ela não tem sustentação na lei. Ela viola o direito posto. E se ela viola o direito posto, é natural que o direito penal se preocupe com ela. Então, apenas quando acobertado estiver sujeito por uma excludente de ilicitude ou de antijuridicidade prevista lá no artigo 23, é que rompe esse segundo substrato, absolvendo-se o indivíduo. Quais são essas excludentes de ilicitude? Elas estão lá no artigo 23 do Código Penal. Quais são elas? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Todas as vezes que o agente praticar, embora
seja um fato típico, mas acobertado por uma excludente de ilicitude, ele terá rompido o segundo substrato do crime e deverá ser absolvido. Vamos, por exemplo, imaginar que alguém tenha desferido tiros de arma de fogo contra uma segunda pessoa e essa vítima tenha falecido. Entretanto, quando da tribuna de júri descobre-se que esse violador da norma penal cometeu esta conduta acobertado pela legítima defesa. O que acontece? Rompeu-se com a ilicitude, a ação é lícita, o direito permite e ele será absolvido, se assim o decidir o conselho de sentença. Ponto. Então, eu tenho para consubstanciar crime fato típico e ilícito e também preciso de que ele, o agente, seja culpável. Não adianta o fato ser típico, ser proibido pelo direito, se, por exemplo, há a menoridade. Se o agente tiver menos de 18 anos na data da conduta, ele responderá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque ele é não culpável. Não se pode imputar-lhe uma pena criminal. Então, para que o agente seja culpável, ele tem que ser maior de 18 anos e possuir rigidez mental que lhe dê aptidão para entender o caráter ilícito do fato cometido. Ele tem, portanto, que ter condições mentais de saber exatamente o que ele está fazendo. Se por perícia médica ficar provado que ele no momento da ação não tinha condições, embora maior de 18 anos, de entender o caráter ilícito da sua conduta, ele será absolvido. Como assim, professora? Ele será absolvido porque foi rompido, foi destruído o terceiro substrato do crime, que é a culpabilidade. Pois não. Então vamos lá. Vamos rever o fato de o que é crime mesmo? Fato típico, ilícito e culpável. Conduta humana dolosa ou culposa, típica, ilícita e culpável. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o pacote anticrime. O pacote anticrime trouxe uma novidade interessante com relação ao crime de estelionato. O crime de estelionato, do artigo 171, muito conhecido por todos, ele é um crime agora, em regra, condicionado à representação. Ou seja, continua sendo titularizado, a ação penal continua sendo titularizada pelo Ministério Público, mas depende de representação da vítima. A vítima tem que representar, dando a entender ao Estado que ela quer a punição daquele agente. Bom, esta é a regra, então. O artigo 171, o crime de estelionato, exige agora representação da vítima, mas há exceções e que vocês precisam ficar extremamente antenados a elas. O artigo 171, parágrafo 5º, fala que na hipótese de, são 4 incisos, de crimes perpetrados contra a administração pública, direta ou indireta, contra criança e adolescente maior de 70 anos ou incapaz, e ainda pessoas que possuem problemas mentais, esta ação será incondicionada, ou seja, não preciso mais da representação da vítima para que essa ação seja julgada. Por quê? E condenado esse agente. Por quê? Porque presume-se que pessoas nessa condição estejam crianças, adolescentes, pessoas com sofrimento mental ou maiores de 70 anos, já estejam em condições de vulnerabilidade e possam cair mais facilmente na conversa do estelionatário. Por isso que a lei lhes protege mais, não é necessitando, portanto, nesses casos excepcionais, de representação da vítima. Vamos rever, então? Aqui, o crime do artigo 171 é, em regra, condicionado à representação, mas nas hipóteses do artigo 171, parágrafo 5º, apenas nessas hipóteses, ele será de ação penal pública
incondicionada, independentemente da vontade da vítima. Eu fico por aqui, agradeço a atenção e espero retornar para nós continuarmos falando sobre pequenas partes do direito penal. Grande abraço, muito obrigada.